Meio-dia, 22 minutos, gente. Voltamos a falar sobre um assunto importante. A Câmara aprovou um combo de 4 projetos voltados para servidores do Congresso. Então, foram ao todo esses 4 projetos anexados em um só, depois de um acordão entre Câmara e Governo para acelerar a aprovação. E o impacto orçamentário das propostas, só para a gente ter uma ideia, vai ser de 11 bilhões até 2028. Os projetos foram aprovados em votação simbólica, sem contagem de votos. Agora vai a sanção do presidente Lula. Vamos ver aqui quais são os projetos aqui no telão. Os textos incluem unificação de planos de cargos do Ministério da Educação, por exemplo, criação de cargos em institutos federais de ensino, no MEC, no Ministério da Gestão, implementação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, na cidade de Patos, lembrando, reduto político, onde o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, é prefeito. Segundo a Câmara, com base em cálculos do governo, o impacto fiscal desses 4 projetos será de 4 bilhões 160 milhões de reais em 2026 e de 5 bilhões 600 milhões de reais em 2027 e 2028, além da aprovação do aumento do teto de salários também. A gente vai seguir falando sobre essa aprovação de ontem, feita a toque de caixa, gente. Ali, aproximadamente 4, 5 horas, conseguiram votar e aprovar. Vou colocar toda a nossa equipe na tela, começando pela nossa Gisele Soares, direto da Alemanha, mas a gente já pode vir com Yander Porcela, com Vitória Abel, com todo mundo, para falarmos sobre o assunto, que está repercutindo demais e não à toa, com reação da sociedade, reação pública. Gisele, bem-vinda, viu? Boa tarde para você. Os projetos aprovados ontem entendem reajustes a aposentados e pensionistas, reconhecem as carreiras do Legislativo como típicas de Estado. Isso pode ser visto como um privilégio em relação a outros poderes? Há chance real de questionamento no Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Roberta. O questionamento ao judiciário sempre é possível, é uma garantia constitucional, porém o Supremo tem adotado em casos análogos a preservação, o resguardo da autonomia e da independência orçamentária e administrativa dos poderes. Então, julgamentos recentes reconhecem que, havendo respeito à legislação, ao regramento interno e não havendo impacto no orçamento, ou seja, na previsão orçamentária feita por aquele poder, então a tendência do julgamento é de reconhecimento da legalidade desse projeto. Nesse caso, a extensão a aposentados e pensionistas, ela deixou de ser absoluta em 2019, depois que uma emenda constitucional passou a exigir que haja uma fundamentação legal e uma previsão em lei complementar. Nesse caso dos projetos, há essa previsão, há uma fundamentação de paridade, o respeito à emenda. Então, pelos textos, há uma defesa possível da legalidade desses projetos, portanto, desse reconhecimento de que não haverá impacto no orçamento por conta dessa previsibilidade e que houve um respeito às demais normas dos regramentos internos. Então, a tendência é que se respeite a independência entre os poderes e que se reconheça essa igualdade. Ainda que vai passar pela sanção do presidente Lula, daqui a pouquinho o Yander e Vitória vão trazer essa temperatura para a gente, dessa aprovação de projetos de lei que promovem reajustes, gente, de servidores do Executivo. E aí vem argumentos aí de todos os tipos, como uma nova necessidade social, um novo contexto social, como se isso fosse algo que representasse a própria sociedade. Ô Gisele, com a nova gratificação, que pode chegar a 100% do salário básico, os projetos possibilitam que alguns servidores recebam acima do teto constitucional de 46 mil. Isso configura uma violação à Constituição? O STF poderia suspender esses pagamentos? Essa já é uma situação bem mais delicada, Roberta, porque a Constituição é clara, ela estabelece esse teto. Esse teto tem como objetivo justamente garantir essa paridade, garantir a transparência, a moralidade da administração pública. Então,
Há casos em que, inclusive com fundamentação legal, há a possibilidade de pagamento superior a esse teto, desde que seja em caráter excepcional. Não se pode admitir é que uma lei chamando de gratificação crie incorporações permanentes à remuneração. E esse justamente é o ponto que está em discussão. É preciso que se verifique se essas gratificações terão esse caráter excepcional, portanto, poderão, em alguns casos e justificadamente, passar desse teto constitucional, ou se essas gratificações acabarão incorporando o regramento de remuneração, e aí, nesse caso, não se pode admitir, porque se trata de violação constitucional. Você está abrindo brecha para pagamento acima do teto constitucional. Ô, Vitória Bel, isso não surgiu do nada, né? Surpreendendo todo mundo num primeiro dia, num ano que eles mesmos sempre dizem que as votações estão tão apertadas, porque é ano eleitoral, começa o ano, aí tem carnaval, daqui a pouco São João e tal. Foi um acordão que envolveu, é importante dizer, direita, esquerda, centro, todo mundo se alinhou direitinho para aprovar esses projetos. E aí entram detalhes que vão além dos salários acima do teto, né? Tem também mais folgas. Então, se a gente faz uma conta rápida com as folgas, eles trabalhariam aproximadamente 12 dias por mês. É isso mesmo? Se os brasileiros fazem a comparação, fica um sentimento aí de muita revolta, de não estarem sendo representados, né, pelas pessoas que a gente colocou ali para isso, Vitória. Como é que estão as reações políticas até agora, hein? Pois é, tem quem chame de escala 3x1, justamente porque seria a possibilidade de servidores trabalharem 3 vezes na semana apenas e folgar aí o restante da semana. Ou melhor dizendo, trabalhar apenas 3 dias na semana e folgar o restante da semana. E isso vai justamente ao contrário do que tenta promover o governo Lula, que é o fim da escala 6x1 para promover mais dias de folga para os trabalhadores. E é essa tentativa também que tem encontrado resistência no Congresso Nacional. Então, a primeira coisa que já fica uma relação dúbia aqui, um questionamento no Congresso Nacional deputados, senadores que aprovaram mais dias de folga para os seus colegas no Congresso Nacional, mas não aprovam mais dias de folga para o trabalhador brasileiro. É o primeiro questionamento que começa a se fazer aqui no Congresso. E apesar, claro, desse projeto ter a colaboração de integrantes da base governista, o governo Lula pode utilizar também a aprovação desse projeto naquele discurso do nós contra eles, nas críticas que faz ao Congresso Nacional. É mais um ingrediente que pode ser utilizado nesse prato cheio que o governo tenta montar de discurso do nós contra eles, dos ricos contra os pobres, principalmente porque a gente fala aqui de uma casta de funcionários públicos, realmente são servidores públicos bastante privilegiados em comparação a outros servidores no país, já ganham mais e agora, portanto, teriam mais benefícios. Então, se o governo precisar de mais ingredientes nesse discurso do nós contra eles, lembrando da PEC da blindagem, que na época o governo conseguiu levar para as ruas um discurso contra o Congresso Nacional, se o governo precisar novamente levar as pautas para a sociedade, julgar o Congresso Nacional numa tentativa de pressionar os presidentes das casas, pode ser mais um elemento aí utilizado, portanto, pelos governistas. Roberta. Oi, André Porcela, tem alguma possibilidade do presidente Lula vetar esses projetos? Tem sim, Roberta. Eu tenho uma apuração de agora há pouco, eu estava conversando com alguns integrantes do governo Lula e eles estão monitorando a reação nas redes sociais a esse reajuste, a esses penduricalhos para os servidores da Câmara e do Senado. Eles estão vendo como que está sendo essa reação. A gente sabe que já tem uma reação bastante negativa, justamente por todos esses pontos que a Vitória trouxe, das contradições, né, dessas gratificações em relação ao resto, ao que é dado, né, as condições do resto dos trabalhadores no país.
Então, o governo está montando aí uma operação para ver como que isso está se refletindo na opinião pública. E aí, se a avaliação interna ali do Palácio do Planalto for de que a reação está muito negativa, muito contrária ao Congresso, eles avaliam sim vetar esses reajustes, essas gratificações para a Câmara e para o Senado, para os servidores do Congresso. Isso nos remonta, Roberta, a uma situação que aconteceu no ano passado, quando o Congresso aprovou um aumento do número de deputados, um aumento do número de integrantes da Câmara dos Deputados, o que geraria ali mais gastos, né? Teria um impacto no orçamento público. E naquele momento, o governo vivia uma situação bastante delicada com o Congresso, na articulação política, havia muito atrito entre os dois poderes e o presidente Lula foi aconselhado pela articulação política, pela ministra Gleisi Hoffmann, pelos líderes do governo na Câmara e no Senado, a não vetar o aumento do número de deputados para não se comprometer com o Congresso, para não acabar gerando uma reação contrária, algum tipo de vingança do Congresso. Mas o presidente Lula, ouvindo a Secretaria de Comunicação, a SECOM, decidiu mesmo assim, mesmo apesar do Conselho da Articulação Política, vetar esse aumento do número de deputados porque era uma pauta popular, porque tinha pegado muito mal na opinião pública e o presidente Lula resolveu surfar